estamos aqui para mais um programa Fenômeno UFO pela TV Mundo Maior. No programa de hoje, nós vamos comentar a respeito de provas que os UFOs deixam, né? Muitos não consideram uma foto ou filme como uma prova válida, né? Que outros tipos de resíduos, né, os UFOs poderiam deixar que poderiam ser utilizados como prova? Já comentamos aqui há um bom tempo atrás de acidentes com UFOs, né? Destroços, metal fundido que essas naves liberam, que já foram coletados. Mas já houve a coleta de algum outro tipo de material proveniente desses veículos? Nós vamos comentar hoje a respeito de um, né, chamado cabelo de anjo, hair angel, né, em inglês. E nós vamos ver como é que isto ocorre, né? E como, infelizmente, apesar de ser uma evidência física, ainda não se conseguiu utilizar para se comprovar a existência e a presença de objetos voadores não identificados aqui no nosso planeta. Bom, esse caso aqui, né, ocorreu, né, no verão dos anos 60, né, para ser mais exato, 1966, nos Estados Unidos. Era uma escola, né, de interior, e os alunos estavam se reunindo, né, com o professor de biologia, de nome Ross, e eles estavam fazendo comentários, né, a respeito de como seria aquele segundo semestre em termos de estudo de biologia. E ele comentou com os alunos também, né, um assunto que ele considerava muito interessante era a exobiologia. Exobiologia, para quem não conhece, é a ciência que estuda a vida em outros mundos. E os alunos ficaram algo surpresos, né? 3 deles principalmente, né? De nome John, o Terry, né? E o Daniel, né? Foram os 3 alunos que ficaram mais surpresos com aquilo que ele falou. Inclusive, no final da aula, né? O Daniel falou com o professor, né? Perguntando qual a sua opinião a respeito de vida em outros mundos, e a resposta que ele deu é que, como um cientista também, ele precisaria de fatos antes de poder falar mais a respeito. Mas uma coisa que os alunos gostaram é que o professor disse que muitas aulas seriam ao ar livre, coletando espécimes vegetais ou de insetos na natureza em si. Os 3 alunos saíram da escola muito animados, né, com aquele professor, com a sua mente aberta, né, sua visão ampla, e o John chegou para o Daniel e falou: olha, por que você resolveu, né, colocar o professor numa situação delicada e perguntar se ele acreditava em vida em outros mundos? E fez como um teste, né? Ele achou muito positiva a resposta que o professor lhe dera, foi muito lúcida, né? Uma resposta bem coerente, bem comedida, como deve ser de um cientista, que eram que os 3 jovens pretendiam ser, né? 3 biólogos, né, pesquisar a respeito da vida. Terminada a aula, os 3 voltavam para casa através de uma estrada de campo, quando, para surpresa deles, eles encontraram presos na vegetação algo que à distância pareciam ser teias de aranha. E o Terry, o John e o Daniel se aproximaram daquilo e viram que era um material diferente, né? Era muito mais viscoso. A quantidade era muito grande para ser produzido mesmo por um grupo de aranhas, e o cheiro era muito desagradável, extremamente desagradável, o cheiro que era emitido por aquele material que a princípio foi confundido com teias de aranha, né? E eles analisaram aquele material, eles nunca haviam visto nada assim, né? Nada parecido com aquilo. E o Daniel resolveu coletar um pouco daquele seu material e colocar dentro do bolso, né, para que no dia seguinte ele pudesse levar até a escola. E eles chegaram em casa, o Daniel trocou de roupa normalmente, né, para ficar à vontade em casa, para os seus afazeres, estudos, etc. Né. Quando chegou no dia seguinte, ele foi pegar a sua calça, ele lembrou que ele colocara aquele material dentro do bolso, e, para sua surpresa, a calça não estava mais lá. Ele foi falar com a mãe dele, e a mãe dele declarou que ela havia, logo de manhã cedinho, enviado para o tintureiro, né, porque a calça emitia um odor muito ruim.
e ela resolveu mandar lavar. E o Daniel ficou muito frustrado, extremamente frustrado, né? Ele contava com aquele material para levar à sala de aula e mostrar para o professor aquele seu achado, que ele suspeitava ser de objetos voadores não identificados, porque ele já leu em livros antes, né? Que em alguns casos objetos voadores não identificados deixavam aquele tipo de material conhecido, como eu disse no começo, de cabelo de anjo, Air Angel, né? Hair Angel. E ele encontrou com seus amigos, né? E eles começaram a brincar com ele, se ele realmente ainda pretendia, né, falar com o professor a respeito da sua teoria, né, de um material de origem extraterrestre que eles haviam encontrado antes, né, que infelizmente, para sua surpresa, não existia mais, já que a mãe enviara a calça para o tintureiro. E ele falou que ele estava determinado, né, a levar aquele assunto até o fim, porque realmente ele tinha muito interesse nisso. E depois de se reagruparem na sala de aula, os alunos saíram já com redes coletoras de insetos e eles iriam fazer o seu primeiro trabalho de campo, né? Todos os alunos da sala, em companhia do professor Ross. E ele, quando estava a caminho, ele ainda perguntou ao professor, né, a respeito de vida em outros mundos, e o que para ele seria uma prova dessa existência. E o professor disse que um objeto natural, né, bastaria com uma prova da existência de objetos voadores não identificados aqui em nosso planeta. Antes de nós continuarmos aqui com esse caso, né, nós estamos terminando o primeiro bloco, nós vamos para o nosso quiz de hoje. E a pergunta do nosso quiz de hoje é: Ipuaçu atraiu a atenção de estudiosos pela presença dos primeiros casos de agroglifos, que são estranhos sinais nas plantações. São aqueles famosos círculos nas plantações que começaram a surgir muito no sudeste da Inglaterra, né? E Ipuaçu está localizado onde? Alternativa A, Pernambuco. Alternativa B, Florianópolis, Santa Catarina, ou Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Vou repetir as alternativas: Recife, Pernambuco, Florianópolis, Santa Catarina, ou Porto Alegre, Rio Grande do Sul. No último bloco do programa de hoje estaremos dando a resposta desse quiz. Agora nós vamos para o nosso primeiro intervalo. Voltamos já já com mais Fenômeno UFO. Então até já. Estamos aqui para o segundo bloco do Fenômeno UFO de hoje e estamos falando de evidências, né, que poderiam servir de provas para a presença de UFOs aqui no nosso planeta. No caso, cabelos de anjo, que nós vamos depois explicar do que se trata. Mas antes de continuarmos o caso aqui, nós vamos fazer aquele convite, né? De amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38, você nos ajuda com uma pequena contribuição. Em troca, você vai ter eventos exclusivos, descontos em eventos, descontos em livros, é uma série de brindes surpresas. E em troca, essa pequena mensalidade que você estará nos ajudando, fará com que possamos fazer melhor o nosso trabalho aqui na TV Mundo Maior, na Rede Boa Nova de rádio também. Então conheça essa iniciativa, 0800 12 18 38. Clube Amigos da Boa Nova, que as simpáticas moças do clube vão dar todas as informações, né, de modo extremamente atencioso e gentil para com você. Então conheça, 0800 12 18 38. Bom, nós estamos falando dos estudantes aqui, então eles saíram, né, já com equipamento para pegar e coletar insetos, e o Daniel ainda chegou a comentar com o professor, né, a respeito do que seriam provas para ele. E ele falou que objetos de origem natural bastariam para isso, né? Natural, veja bem, não oriundo do nosso planeta. Bom, eles foram caminhando até o local e quando eles chegaram ao ponto que o professor escolhera para coletar amostras de insetos, né, eles estavam com as redes. Ele pediu, inclusive, para que cada amostra que fosse coletada fosse colocada num recipiente apropriado, para que depois, na volta à escola, né, quando eles fossem fazer a análise, o inseto estivesse devidamente acondicionado para análise. Enquanto os alunos começavam já a procurar insetos, o Daniel se afastou do grupo, né? E o John e o Terry, seus amigos, perceberam claramente o que ele pretendia. Na realidade, o Daniel pretendia procurar mais daquela estranha teia que eles viram no dia anterior.
E eles viram o Daniel se afastando, eles gritaram para que ele esperasse, que eles iriam ajudá-lo. Eles andaram por um certo tempo até que o cheiro chamou a atenção. Eles sentiram aquele mesmo mau cheiro novamente e se aproximando de arbustos ali, eles viram uma quantidade muito maior daquele material que se assemelhava à teia de aranha. E o Daniel ficou muito contente de ver aquilo lá. Ele finalmente, ele tinha certeza que ele poderia coletar uma evidência da presença de estranhos veículos na nossa atmosfera aqui. E eles se aproximaram, e procuraram algum recipiente onde eles pudessem guardar aquele material. O John e o Terry, circularam ali para as imediações procurando alguma coisa que eles pudessem colocar aquele material e acharam uma caixa de papelão ali abandonada. Eles trouxeram ali e o Daniel, com um galho de árvore, ele não quis manipular aquilo, porque ele não sabia do que se tratava ou que o seu contato pudesse contaminar aquele material de alguma forma, atrapalhando uma análise. Então ele, com um tronco de árvore, um galho, perdão, não um tronco, galho de árvore, ele começou a coletar aquele material. E os amigos começaram a reclamar da demora. Ele estava demorando demais e o cheiro insuportável era cada vez mais forte. Eles inclusive pensaram que ele estava brincando, para que eles ficassem expostos àquele mau cheiro. E o Daniel falou que ele estava tendo dificuldade, o material era muito escorregadio. Então ele tinha que ter cuidado, porque toda vez que ele pegava com aquele galho, o material escorregava e quase caía. Então, com muito cuidado, eles coletaram uma quantidade enorme, eles encheram até o topo aquela caixa de papelão, e resolveram voltar até onde estavam seus colegas e o professor. Eles estavam andando, tendo cuidado para que aquilo não caísse da caixa de papelão, quando eles passaram a ouvir um zumbido extremamente alto e agudo. A princípio, eles confundiram com algum tipo de zumbido de abelha, como se ali houvesse alguma colmeia, alguma coisa. Mas o Daniel, ele achou muito estranho aquele zumbido. Ele não era igual ao produzido pelos insetos, mas diferente. Ele era mais potente, mais fino do que o produzido pelas abelhas. Ele alertou os amigos dizendo que aquele zumbido que eles ouviam dificilmente seria de abelhas. E quando eles estavam perto a um grupo de árvores, eles viram como um objeto decolou. Ali de trás um objeto discorde com cúpula, na cor cinza escuro. O objeto foi subindo bem devagar, parou por alguns instantes. Eles ficaram com muito medo de ver aquele objeto na proximidade deles ali parado, não sabiam o que iria acontecer ou que reação aquela aeronave teria com a presença deles ali. Então eles ficaram quietos, observando aquilo com muito medo, o objeto emitindo aquele zumbido. Aí não restava mais dúvida de que ele era o responsável por aquele ruído que eles ouviam. Passado alguns minutos, o objeto foi se afastando lentamente até que se acelerou e desapareceu a uma velocidade altíssima, que também é um comportamento desses objetos, de se afastar numa velocidade incrível, de somem de visão em pouquíssimos segundos, uma velocidade que nenhuma aeronave nossa seria capaz nem de igualar, nem de se aproximar. Voariam várias vezes a velocidade do som sem causar o estrondo sônico, o que mostra que não é um veículo nosso. O que também demonstra claramente que não há um contato entre a fuselagem do veículo e o ar atmosférico. Nós sabemos que esses veículos são revestidos de um campo energético, um campo eletromagnético que evita o contato dele com o ar diretamente, por isso que não ocorre o boom sônico e nem a fuselagem desse veículo ficaria a centenas de graus de temperatura, como os nossos aqui, por exemplo, aquele avião SR-71 que voava a 4.000 km por hora, ele quando pousava, ele era obrigado, os mecânicos eram obrigados a aguardar até que ele esfriasse, porque ele pousava a 400 graus de temperatura nas partes de asa e fuselagem, muito quente, portanto, para o toque. Então, os mecânicos eram obrigados a aguardar que ele esfriasse para tocar. Isso já não ocorre com os objetos voadores não identificados. Em seguida, eles correram até o local onde estava o professor e os colegas, e o professor notou o nervosismo dos três alunos. Eles estavam extremamente nervosos, e eles chegaram e comentaram para o professor: o senhor não viu o disco voador que estava aqui perto? Ele falou: não vi nada. Ele falou: não é possível, ele estava a baixa altura, produzindo um zumbido muito forte aqui pertinho, o senhor não viu, nem os nossos colegas? Ele falou: não, ninguém viu. Nós estávamos ocupados coletando insetos e acabamos não percebendo. O Daniel ficou algo constrangido, mas ele ficou com uma certa tranquilidade, porque ele trouxe a prova de que
esses objetos eram reais, estava dentro daquele caixote de papelão. Antes de darmos continuidade ao caso, né, antes de encerrarmos o nosso segundo bloco, nós vamos fazer um pedido para você, um pedido muito especial, especialíssimo. Você conhece as casas de André Luiz? Né? Se você nunca teve oportunidade de conhecê-las, vá até Guarulhos, até o bairro do Picanço, no finzinho da Avenida André Luiz, nós temos um hospital. Eu posso falar porque não só a rádio é ali, mas com a minha esposa nós fazemos um trabalho lá voluntário, aos sábados, com os internos. São 1.400 internos, na faixa de 600 a 800 internos mesmo, e de 600 a 800 que fazem um serviço ambulatorial. Eles ainda têm o privilégio de morar com as suas famílias. Os que ficam ali realmente não têm condição, tem que serem alimentados, tem que se dar banho, tem que ter uma série de cuidados, tem que ter um atendimento médico odontológico especial. E o que as casas André Luiz querem fazer é ampliar isso, fazer mais ambulatórios para poder atender a mais deficientes. Então, nós precisamos da sua ajuda. Conheça esse trabalho, que é o Ajude a Construir. Você pode conhecer esse trabalho mais detalhadamente através do telefone 0800 1190 12 ou através do e-mail aqui, ajudandoaconstruir.org.br. Colabore, é um trabalho lindíssimo. Nos ajude a fazer mais, atender mais deficientes. Tá ok? É o nosso convite aqui. Nós vamos agora para o nosso segundo intervalo, já voltamos com o último bloco, com a resposta do quiz, os e-mails dos nossos amigos telespectadores e como entrar em contato aqui com o programa. Voltamos já. Estamos aqui para o último bloco do fenômeno UFO de hoje. Evidências de UFOs. Quais evidências nós poderíamos considerar numa prova? Antes de continuarmos e encerrarmos o caso de hoje, vamos à resposta do nosso quiz. Nós fizemos a pergunta lá no primeiro bloco. E a pergunta é a seguinte: Ipuaçu atraiu a atenção de estudiosos pela presença dos primeiros casos de agroglifos, que são estranhos sinais nas plantações. E o município de Ipuaçu está localizado onde? Recife, Pernambuco, Florianópolis, Santa Catarina ou Porto Alegre, Rio Grande do Sul? A resposta correta é Florianópolis, Santa Catarina. Então, nós tivemos aí, não lembro se no começo do ano, no ano passado, a presença de estranhos desenhos nas plantações. Podemos esquecer que os círculos ingleses, o crop circles, que seriam círculos nas plantações, tiveram seu início, pelo menos a era moderna, desde a Inglaterra, no sudeste da Inglaterra. Por que eu estou falando moderno? Porque existem documentados o avistamento desses círculos nas plantações há muitos séculos e há milhares de anos. Seria um fenômeno muito antigo que acompanha a humanidade. Basicamente, são desenhos extremamente complexos, fractais, por exemplo, que não se consegue fazer através de desenhos à mão livre, ou através de demarcações na plantação. São desenhos que só são feitos com precisão através de computador, para que se tenha uma ideia. E os desenhos ali nas plantações obedecem regras matemáticas precisas. Detalhe, o capim não é dobrado por ser quebrado, que acontece quando as pessoas põem pranchas de madeira em cima. O caule quebra. Nesse caso não, nos nódulos do caule, por efeito de micro-ondas de calor, ao que parece, o vegetal dobra sem quebrar e continua crescendo na horizontal. Outro detalhe, o objeto não apenas abaixa, mas ele vira, ele torce, como se uma mão gigante abaixasse e torcesse o vegetal, formando aqueles desenhos simplesmente fantásticos, que eu creio que seja um modo de chamar a atenção da humanidade e uma simbologia também que atua no nosso consciente, muito provavelmente em termos de inconsciente coletivo também. Quer dizer, são desenhos maravilhosos os círculos nas plantações. Continuam ocorrendo mesmo nos dias de hoje, na atualidade. Esses círculos, essas marcas, nem sempre são círculos, às vezes são desenhos muito mais complexos, ocorrem não só na Inglaterra, mas na Europa, nos Estados Unidos e aqui na América do Sul. Brasil e Argentina também já registraram os seus. Era o que eu podia falar, dos agroglifos ou círculos nas plantações, como são mais conhecidos. Bom, vamos encerrar o caso de hoje. Então, o Daniel, o John e o Terry
Quando o professor não acreditou muito que havia um OVNI naquelas imediações, eles resolveram mostrar o conteúdo da caixa. E o Daniel, animado, falou para o John e Terry abrir a caixa de papelão e mostrar ao professor e aos colegas aquilo que eles haviam coletado. E, para surpresa dos três, quando eles abriram a caixa, não havia nada em seu interior. O conteúdo havia desaparecido. Uma coisa que os três jovens não sabem é que esse cabelo de anjo, o hair angel, ele desaparece poucos minutos depois de ser tocado, seja com uma vara ou seja com a mão, esse material ao ser tocado desaparece rapidamente. Eu não conheço ainda nenhum caso de pesquisador ou de pessoa que tenha tido contato com esse tipo de material que tenha conseguido preservá-lo. Ele desaparece, mesmo colocado já, pessoas colocaram em recipientes fechados, tiveram cuidado de colocar, lacrar tudo certinho, e quando foram abrir o recipiente, horas ou no dia seguinte, horas depois ou no dia seguinte, o material havia desaparecido. Portanto, é um material que é deixado para os objetos voadores não identificados, mas infelizmente ainda não se consegue utilizá-lo como prova porque ele desaparece. E de onde proviria esse cabelo de anjo? Teorias, talvez a interação do campo magnético do veículo com o ar atmosférico talvez gere esse tipo de material, ou o sistema de propulsão da nave, interagindo com a nossa atmosfera, produza esse material chamado cabelo de anjo. Como nunca se pôde analisar o material, não se sabe a composição química do material, para saber se é um material derivado da nossa atmosfera, do nosso mundo, ou não. Ou se seria algo completamente diferente, ou uma mescla de um material estranho com o material da nossa atmosfera, do nosso planeta. Infelizmente, ainda não se conseguiu um modo de coletar e guardar esse cabelo de anjo. É um caso muito curioso, trouxemos esse caso, mas existem muitos outros onde pessoas ou pesquisadores se depararam com esse material aqui. Então, se um dia você tiver em algum local de incidência ufológica e deparar com esse material, pode olhar no local, você pode até fazer anotações, mas não vai adiantar você guardar. Infelizmente, ele vai desaparecer. E um outro detalhe, os casos que eu conhecia com o cabelo de anjo, não havia odor por parte desse material. Nesse aqui, ocorrido nos Estados Unidos, é narrado um forte odor desagradável, muito desagradável. Isso eu nunca havia visto. Esse tipo de fato, esse tipo de evento ocorrer, um cheiro muito ruim. Mas fica aqui o alerta: se um dia você encontrar, procure fazer anotações daquilo que você perceber. Pessoas já tocaram com aquilo com a mão e nada ocorreu. Tá bom? Então era o que eu tinha para falar aqui a respeito do cabelo de anjo. Nós vamos aqui para mais um e-mail aqui do Rodrigo Soares da Silva. Ele diz que gosta aqui do programa, então eu agradeço em nome de todos aqui. Ele fala que a doutrina espírita é inspiradora. E qual outra religião cristã fala abertamente sobre vida fora da Terra? Não abertamente, viu, Rodrigo? Mas a Igreja Católica, nos preceitos deixados pelo Cristo, na casa do Pai há muitas moradas, pode tranquilamente também abordar a temática vida extraterrestre. Nós temos visto aqui no final do ano passado, no semestre passado e no primeiro semestre, 4 comunicados do Vaticano, dizendo que a vida extraterrestre não fere a religião católica, que seres extraterrestres podem ser mais avançados do que o ser humano, e vai para aí. Foram 4 comunicados em um ano. Fora isso, o Vaticano gastou 150 milhões de dólares na construção de um complexo astronômico no deserto do Arizona, nos Estados Unidos, que envolve radiotelescópio, telescópio óptico. Portanto, o Vaticano leva isso muito a sério. Então, o Vaticano também poderia entrar no assunto sem problema. A religião hindu, que não é cristã, mas tem nos livros sagrados como Mahabharata, Bhagavad Purana, Bhagavad Gita, a narração de estranhos seres que vêm das estrelas e têm contato com a sociedade hindu. Hoje nós não temos mais tempo, estamos encerrando, mas também na América do Sul, civilização maia azteca fala de deuses das estrelas também. Então não há apenas religiões cristãs, não. Outras de outros povos, outras religiões distintas também comentam isso. E se você quiser entrar em contato aqui conosco, com sugestão de pauta, crítica, alguma observação que você tenha, é muito fácil.
fenomenofo@mundomaior.com.br. Você entra em contato direto aqui conosco e faz a sua sugestão, faz a sua pergunta, a sua dúvida. Estaremos sempre aqui à disposição para atendê-lo. Eu queria desejar uma ótima semana a todos, um beijo no coração e até o nosso próximo encontro semana que vem aqui na TV Mundo Maior com mais um Fenômeno UFO. Até lá!